Olá, Irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos e vamos falar sobre a formação da roça que rolou hoje na Fazenda. Luana Dias está na roça junto com a Vida Vlat, junto com o Léo Stronda. Os poderes que a Kátia recebeu ali na prova do Lampião não surtiram tanto efeito, acho que não mexeram tanto na dinâmica do jogo, acho que a roça seria formada desta maneira e os poderes acabaram não influenciando tanto no resultado final. Talvez se a Kátia tivesse dado o poder vermelho para outra pessoa, sem ser o Léo Stronda, talvez poderia ter mudado na formação e talvez a Nádia teria ido. Principalmente se ela tivesse dado para alguém do próprio grupo dela. Por exemplo, se ela tivesse dado para o Rafael Ilha ou talvez para a própria Vida Vlat, eu acho que daí sim o negócio ia mudar. Mas como não aconteceu isso, acabou os poderes não influenciando tanto na dinâmica da formação da roça como um total. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo que rolou hoje e também conversar um pouquinho sobre o que rolou ontem no domingo, porque eu não fiz vídeo, então a gente vai intercalar uma coisa na outra, porque tudo que rolou hoje na formação da roça, tudo que um falou pro outro, na briga que deu, na discussão que deu ali na formação, tem a ver com o que rolou no domingo, então a gente mais ou menos vai intercalar ali para poder conversar. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos de vocês que curtem esse tipo de vídeo de reality show. Vamos chegar a 3 mil inscritos, falta muito pouco, eu conto com o apoio de vocês para isso, certo? Antes da gente começar a falar da formação em si, vamos conversar um pouquinho sobre o que rolou no episódio de hoje. Pelo menos eu já percebi isso, mas muito provavelmente você que está assistindo também já percebeu que a Gabi Prado, ela tá começando a se estressar. Eu acho que ela já tem uma experiência de reality show na MTV, onde ela já é conhecida por ser barraqueira, por ser uma pessoa extremamente que se estressa muito, que acaba brigando muito com as pessoas, e com certeza foi esse perfil que a Record buscou para trazer ela pra Fazenda. Acho que se ela não tivesse esse perfil de barraqueira, de estressada que ela teve lá nos realities da MTV, sem sombra de dúvida ela não estaria hoje na Fazenda. Eu acho que exatamente esse perfil que acabou trazendo ela pro reality. Mas pelo menos eu percebi que quando ela entrou mais calma, entrou mais serena e tal. Mas eu já percebo que ela tá começando a se estressar. Algumas coisas começam já a estressar ela e ela chora muito quando se estressa. E eu vou falar que eu me vejo muito nela, porque quando eu me estresso, eu também acabo chorando muito. E antes de explodir com alguém, eu sempre faço isso. Então eu vejo muito nela, ela também faz exatamente isso. Hoje na votação ela chorou para poder votar na pessoa e eu senti sinceridade, não foi algo assim de falsidade, justamente para poder chamar a atenção, não. E outra situação também muito engraçada, que ao mesmo tempo não deveria ser, quando o Mion foi conversar com os meninos que estão lá na baia, que estavam na baia, o João, o Felipe Sertanejo, o Léo Stronda, o Mion explicou que um deles iria pra roça e os três ficaram totalmente boquiabertos, porque eles não esperavam isso, e eu também não esperava. Até no vídeo anterior eu tinha perguntado pra vocês se vocês sabiam que iria acontecer com esse pessoal da baia, e agora a gente já sabe que um dos três acabou indo pra roça devido a isso. Outra situação também que eu vi antes da gente falar sobre a formação, sobre a questão do Léo Stronda. Eu acho que ele tá começando a se tornar um bom jogador. Ele faz que não sabe muita coisa, que não tem uma visão muito ampla do jogo, mas é bem visível que ele tem. Eu acho que ao conversar com as pessoas, ele acaba induzindo elas a seguir o jogo dele. Mas muitas das vezes parece uma conversa normal, uma conversa de boa, uma conversa que não tem intenção nenhuma, mas automaticamente naquela conversa ele acaba induzindo as pessoas a votarem na pessoa que ele quer. Né? E a gente vai falar isso agora na formação, principalmente na questão do voto dele. Bom, a Kátia recebeu os dois poderes, né? O poder da chama azul e o poder da chama vermelha. Ela, como responsável por esses poderes, ela acabou lendo os dois. E ela tinha o poder de escolher um desses poderes para ficar com ela. E o outro poder ela poderia dar para alguém. Ela resolveu dar o vermelho para o Léo Stronda, que é justamente o poder que o público escolheu. Que nada mais é do que anular 4 votos, ou seja, 4 participantes que votaram ali, o voto dessas pessoas iriam ser anulados. Isso óbvio que se esse poder tivesse caído nas mãos de alguém do grupo da Terra, sem sombra de dúvida, o jogo ia virar e ia surpreender essa formação. Mas como eu falei, como esse poder acabou indo para as mãos do Léo, que é do time da água, acabou não dando tanta interferência assim.
A Kátia acabou começando porque ela acabou ficando com o poder azul, que é dar imunidade a alguém. Ela poderia imunizar um participante. E ela acabou imunizando o João, que já estava na baia. Ou seja, dos 3 que estão na baia, o João já está imunizado. Então, só o Léo ou o Felipe Sertanejo poderiam ir para a roça, porque o João já estava imunizado. O Sandro depois começou como fazendeiro da semana, ele acabou indicando a Luane Dias. Ele mais ou menos acabou falando sobre a carreira dele, que eu acredito que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas ele acabou falando um pouco disso, e acabou falando que talvez ela não ajude tanto na casa. Ele não gostou tanto pelo fato de ela ter falado que estava na fazenda porque ela não tinha nada para fazer, sendo que para ele é uma grande oportunidade estar ali. Mais ou menos essa comparação que ele quis fazer, e devido a isso ele acabou indicando a Luane Dias. Depois a gente começou a votação. A Gabi Prado foi a primeira a votar. Como eu disse, ela estava chorando muito, ela chorou de bastante nervosa. Acabou votando na Vida Vlat e justificando pelo fato dela ter tomado, a Gabi ter tomado a punição e a Vida ter falado alguma coisa a respeito disso, ter falado que se fosse ao contrário, ela não estaria rindo, porque o Chulapa acabou fazendo uma brincadeira, porque o Chulapa estava no banho bem na hora e a punição era ficar 12 ou 24 horas sem água quente. Como o Chulapa estava no banho, a água quente, acabou que parou a água, começou a cair água gelada e o Chulapa acabou brincando com a situação. E a Gabi estava rindo disso, e a Vida não gostou muito pelo fato de ela estar rindo, sendo que foi ela que provocou acabou provocando a punição. A Vida Vlat foi a próxima a votar e ela simplesmente acabou devolvendo o voto para a Gabi Prado. E aí a gente percebe que muitas das vezes a escolha do participante para votar pode alterar, sim, porque talvez a Vida Vlat iria votar em uma outra pessoa, mas pelo fato dela ter recebido o primeiro voto da Gabi e ela ter vindo na sequência, acredito que isso acabou influenciando o voto da Vida. Então a escolha do participante para votar também pode influenciar muito também. Depois foi o Léo Stronda e ele acabou votando na Nádia, mas eu não gostei muito da justificativa dele, porque ele justificou dizendo que que a Nádia não tinha nada contra ela, achava ela uma pessoa querida, mas tinha que votar em alguém do próprio grupo. Eu achei uma falsidade dele, porque a gente já viu conversas deles com outros participantes. Ele falando mal da Nádia, falando que ela não faz muita coisa, que ela não interage muito com as pessoas, que ela não fala muito com os outros, que se ela fosse pra roça, ela ia ser eliminada. Então eu acho que a partir do momento que você tem a capacidade de falar das pessoas pelas costas e criar toda uma situação com os outros, talvez tentando influenciar essas pessoas em também votar nela, eu acho que o mínimo que você pode fazer quando você tá lá olho no olho com a pessoa, principalmente que na fazenda a votação é aberta, o mínimo que ele poderia fazer é vou falar pra ela exatamente o que ele acabou falando nas costas dela. Eu tô votando em você porque eu acho que você não faz nada dentro da casa, ou pelo menos é uma das que menos faz, e senti um pouquinho de falsidade dele, e é muito fácil falar, né, falar pelas costas, falar pros outros o que você acha, mas na hora da votação, que você tem a oportunidade de falar pra pessoa ao vivo, e você manter essa coerência junto com o público, acho que ele acabou perdendo nesse fato. Depois o Chulapa acabou votando no Kaique, justificando que o Kaique não ajuda muito. Eu acho que na verdade o Chulapa ele sabia mais ou menos aonde os votos iriam, e ele não queria se envolver. E eu acho que ele somente quis dar um tiro no escuro e não acertar ninguém. Eu acho que essa era a intenção dele. Eu acho que se ele tivesse justificado, vou votar no Kaique porque o Kaique não vai receber mais nenhum outro voto, eu acho que seria melhor do que ele falou, mas eu acho que ele quis dar uma justificativa. E ok. Depois a Luane acabou votando na Vida Vlat também, e eu achei incrível o posicionamento da Luane, e eu achei muito coerente a resposta dela. Aí sim a gente vai fazer lá, interligar o que aconteceu no domingo, porque no domingo o pessoal almoçou e a mesa ficou muito suja, pratos na mesa, panelas na mesa, e a Ana Paula ia lavar a louça. E a Ana Paula reclamou que as pessoas deixaram a mesa podre de sujeira com os pratos, sendo que cada um, ao almoçar, poderia pegar o seu prato e botar na pia para poder justamente agilizar a pessoa que está lavando. Cooperativismo, pelo fato de eles estarem 16 pessoas lá na casa, né? E a Vida riu, zoou ela e falou que isso é normal. E a gente conhece a Ana Paula falou que isso não é normal, que cada um tem que fazer a sua parte, afinal de contas são muitas pessoas. Imagina todo mundo deixar a mesa podre de sujeira quando for almoçar, e
jogar a responsabilidade que a outra pessoa faça isso, sendo que eles podem cada um lá colocar o seu prato na pia para a pessoa responsável lavar. As duas acabaram discutindo a respeito disso, mas a Ana Paula falou na cara da vida, e depois a Ana Paula começou a comentar com os outros participantes o que aconteceu. A vida voltou, chamou a Ana Paula de falsa, que ela precisava estar expondo isso para outras pessoas, mas a Ana Paula deixou bem claro para ela que estava falando exatamente aquilo que as duas já tinham conversado, que a Ana Paula já tinha dito pra ela, que a Ana Paula não tá aumentando nenhum A na questão, tá contando o que de fato a Ana Paula falou pra ela. E a justificativa da Luane foi exatamente isso, porque a Luane falou assim, mas a vida tá chamando a Ana Paula de falsa, dizendo que a Ana Paula tava falando dela pelas costas, sendo que a Ana Paula falou na cara dela, sendo que eu peguei uma conversa da vida com outra pessoa, onde a vida tá falando mal da Ana Paula. Então, se ela tá cobrando falsidade da Ana Paula quando a Ana Paula não sair falando dela, ela tá falando da Ana Paula pelas costas. Eu achei muito bacana ela ter falado isso no ao vivo, e ficou muito legal, e a vida nem justificou, a vida nem tentou pedir permissão pro Mion pra poder falar. Que também, né, a gente vai justificar o que, sendo que a gente viu isso também. Depois o Evandro votou, e o Evandro votou na Ana Paula. Eu acho que era muito visível o voto dele. Eu só achei um pouquinho incoerente ele dizer que gosta de todo mundo, sendo que ele já teve esse estresse da Ana Paula, ele continua falando dela pelas costas. Então o mínimo que você pode fazer é manter o seu posicionamento, manter a coerência e continuar dizendo, vou votar nela porque é a única pessoa que eu tive problema, então o meu voto é dela até ela continuar no jogo. Pelo fato de a gente ter problema, pronto. Agora ficar dizendo que gosta das pessoas, gosta de todo mundo, eu acho meio incoerente dizer isso. Depois a Nádia votou, a Nádia também eu gostei muito, porque eu acho que a Nádia foi muito coerente. A Nádia não tinha justificativa plausível para votar na vida, mas ela acabou votando e justificou dizendo que eu tô protegendo o meu grupo, tô votando com eles, como a maioria já votou na vida, eu também vou votar nela. Gostei também, achei bem coerente. O João votou na Nádia. Uma coisa que me incomodou muito é que ele não conseguiu olhar no olho dela. Ele não conseguiu falar olhando pra câmera e tal. Ele, logo que ele votou, ele baixou a cabeça dele. Não gosto de gente assim. Não consigo sentir verdade em pessoas assim. Eu gosto de pessoas que olham no olho, ou que no mínimo olham pra câmera, ou olham pra alguém. Não, ele falou Nádia e já baixou a cabeça. Eu acho que é quando você vota em alguém e você não consegue olhar na cara, é porque talvez você não esteja votando de fato com o seu coração. Pelo menos é o que eu vejo. A Ana Paula também votou na vida, e eu acho que a Ana Paula justificou muito bem. A Ana Paula sempre muito coerente, apesar de algumas pessoas não concordarem com as atitudes dela. Ela é muito coerente naquilo que ela faz, ela é muito transparente, e ela fala e faz aquilo que exatamente ela acredita. E é justamente por isso que eu gosto muito da Ana Paula, devido a isso. Você pode não concordar com as atitudes dela, mas uma coisa que você não pode falar é que ela é de fato falsa. Porque ela não é, porque ela é daquelas de se estressar, de bater boca com você, e ela vai falar na sua cara exatamente o que ela tá pensando. Depois a Kátia votou. A Kátia, eu acho que a Kátia mais ou menos sabia o que ia acontecer, mas a Kátia não quis se envolver e ela acabou jogando o voto dela também no escuro, acabou votando na Fernanda. Depois a Perla chorou, mas eu vou falar pra vocês que quando a Perla chorou pela primeira vez, eu vou falar que eu não senti tanta verdade assim. Mas hoje no ao vivo eu senti, eu acho que a Perla é daquele jeito mesmo, porque eu acho que não tem como a pessoa se sustentar por tanto tempo assim. E ela continua mantendo o mesmo jeito, então eu acho que ela tá sendo bem verdadeira. E ela votou na vida com a estratégia de grupo, e eu também achei bem coerente o voto dela. Depois tivemos o Rafael William acabou votando na Fernanda. Surpreendeu porque ele teve estresse com a Ana Paula e ficou falando a todo momento que a Nádia não fazia nada, então eu achei que o voto seria em uma das duas, mas eu achei que ele ia votar na Nádia pra somar ali, já que a Nádia do Grupo Água era mais votada até então. Mas ele votou na Fernanda, justificando que ela zoou em vários momentos o corpo dele e ele não gostou disso. Ela tentou falar que ela tava brincando, que depois eles iam conversar e tal, mas não passou disso. Depois a Fernanda votou na Kátia, dizendo que não entendeu o voto dela, sendo que a Kátia deixou bem claro que era simplesmente porque sabia que a Fernanda não ia ser votada. Depois o Felipe Sertanejo votou, o Felipe votou na Nádia. Ele já estava dizendo, já acho que desde o começo, que a Nádia era a pessoa que ele tinha menos contato, que não conversava tanto, então já era muito previsível o voto dele. Depois o Kaique acabou devolvendo o voto pro Chulapa. Eu acho que talvez o Chulapa nem era a opção de voto dele, mas como o Chulapa votou nele, ele acabou devolvendo os votos. Alguns votos foram bem surpreendentes e outros votos foram mais do mesmo.
é muito complicado ainda, essas pessoas em cima do muro, e parece que essas pessoas não entendem que o público aqui acaba sempre gostando de pessoas que se posicionam, pessoas que dão a cara a tapa, pessoas que falam exatamente o que pensam. Você agindo desse jeito, vão ter pessoas que vão gostar e pessoas que não vão gostar, mas você agindo em cima do muro, eu acho que você acaba perdendo pessoas que vão estar ali para comprar a briga por você e falar, não, você merece ficar, porque eu comprei a briga por você, eu vou votar muito para você ficar. Então eu acho que esses participantes em cima do muro, eles precisam sair o quanto antes, justamente para que torne o jogo muito mais interessante. O Léo Stronda, que recebeu o poder vermelho, ele tinha um poder que foram justamente nós, o público que votou, o poder de anular 4 votos. Ele anulou o voto da Kátia, anulou o voto da Fernanda, porque uma votou na outra, anulou o voto do Felipe e anulou o voto do Chulapa. Que o Felipe votou na Nádia e o Chulapa votou no Kaique. Ou seja, ele conseguiu anular ali a maioria dos votos do seu próprio grupo, né? E também, muito provavelmente, deve ter anulado ali o voto da Fernanda na Kátia, porque foi a Kátia responsável por ter dado aquele poder. Eu acho que ele se sentiu nessa obrigação. E justamente esse poder, que era de fato o poder que poderia movimentar o jogo, acabou não movimentando tanto pelo fato de um poder ter ido para alguém do grupo Água, que já estava em desvantagem. E o grupo Vermelho também, cada um votou por si só, e os votos acabaram sendo bem diferentes um do outro, né? Aí com isso, a Vida Vlad, que recebeu 5 votos, acabou indo para a roça junto com a Luane Dias. E a mais votada pela casa, no caso a Vida, ela tinha que escolher um dos meninos da baia para enfrentar essa roça junto com ela. Então ela tinha 3 opções. Ou chamar o Felipe Sertanejo, que era do grupo dela, o João, que era do grupo dela, porém está imunizado e não poderia ser chamado, e o Léo Stronda, que era do grupo Água. Então, obviamente, ela acabou chamando o Léo Stronda, então a roça está formada com essas 3 pessoas. Amanhã tem a prova do fazendeiro ao vivo com um dos 3. Eu vou dizer pra vocês que eu acho que eu gostei muito dessa roça. Chamaram a Luane, que não faz nada realmente de fato na casa. A própria edição já mostrou isso. Ela dá a opinião dela, mas no grupinho dela, mas eu achei muito coerente o voto dela. Tem a Vida Vlad, que eu acho que merecia ficar um pouquinho mais, justamente para causar mais, porque se ela for eliminada, muito provavelmente elas não vão ter mais com quem discutir, e a Vida ficando no jogo vai acabar tornando a competição, o jogo vai acabar gerando mais treta, que é exatamente isso que a gente quer ver. E o Léo Stronda, eu acho que se ele for o eliminado, ou a Luane, não vão afetar tanto ali o jogo. Eu acho que se o Léo Stronda acabar sendo eliminado, a eliminação dele vai cair como um peso muito grande na competição, porque ninguém espera que ele seja eliminado. Todo mundo espera que ele continue. Então eu acho que se ele for eliminado, é exatamente o que vai causar ali uma ruptura muito grande, e é exatamente isso que eu quero ver nesse jogo. Se a Vida Vlad sair, que é o mais provável que aconteça, é o que todo mundo quer, é o que todo mundo dentro da casa espera que aconteça. Então eu torço que a Vida ganhe a prova do fazendeiro, justamente para voltar como fazendeira, para causar mesmo, porque a gente quer ver treta, a gente quer ver confusão lá dentro. Eu acho que se a Vida sair justamente agora, a gente vai perder muita treta que poderia acontecer no jogo. E eu acho que poderia ser eliminada a Luane, talvez, ou o Léo Stronda. Eu acho que qualquer um dos dois sendo eliminado, talvez. Acho que a eliminação do Léo vai causar muito dentro da casa, vai surpreender, porque ninguém vai esperar que ele saia. A Luane vai ser mais do mesmo, eu acho que não vai causar tanto impacto assim. Então eu espero pelo menos que a Vida não seja eliminada agora, para continuar a treta, para continuar a confusão. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio de hoje, e o que vocês acham dessa roça formada, quem vocês querem que seja eliminado, certo? Quem vocês querem primeiro que seja o fazendeiro. Mais uma vez, não esqueça de compartilhar esse link com os amigos de vocês que curtem esse tipo de reality show. Se inscrever no canal pra gente poder chegar em 3.000 inscritos, certo? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.